cumprimentando todos online. Hoje nós vamos ter o grande prazer de receber, já recebemos no ano passado, online, o professor Sérgio Maeda, que é professor assistente da disciplina de endocrinologia da Escola Paulista de Medicina e presidente da Abraço. Abraço Sociedade, com 2 S, não Abraço com C cedilha. E também diretor do Departamento de Educação Continuada da SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ele vai nos falar sobre a avaliação da composição corporal por densitometria. Então, aí nós vamos poder esclarecer uma série de dúvidas. O professor Maeda é um grande especialista nessa área e eu tenho certeza que ele vai nos brindar com uma grande apresentação. Quero agradecer ao professor Nilson, que tem o contato direto com o professor Maeda. Bem-vindo, viu? Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente o convite que o Nilson me fez aqui para falar com vocês. É uma honra estar aqui falando para o pessoal da ginecologia da USP. E a densometria é uma área assim que eu trabalho há muito tempo, né? Então, a composição corporal é um dos artifícios que a gente tem para poder fazer avaliações dos pacientes. Então, eu queria tentar aqui, a pedido do Nilson, fazer uma conversa mais prática aqui para o dia a dia de vocês, tá bom? Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Queria começar falando um pouquinho sobre aspectos gerais do método. Não vou entrar muito no detalhe técnico, mas acho que tem algumas coisas que eu acho que vale a pena vocês saberem, né? Bom, todo mundo sabe que o IMC é aquela coisa mais fácil que a gente tem no dia a dia, né? Ele tem ampla documentação científica, ele está correlacionado com risco cardiovascular, e vocês conhecem essa classificação, né? Dividir o peso pela estatura. Só que o problema do IMC, ele mede o excesso de peso e não necessariamente o excesso de gordura, porque está tudo junto, né? Então, quando a gente faz essa conta matemática, ele mostra o excesso ou não do peso. E existem métodos que vão tentar desmembrar a medida da massa magra e da massa gorda. Então, só para dar algum exemplo aqui para vocês, talvez nos tempos áureos, há uns 20, 30 anos atrás, se a gente fosse fazer o IMC do Schwarzenegger, ele ia dar de obeso classe 2 ou 3. Mas isso às custas de músculo e não de gordura. Hoje, com certeza, a composição dele mudou, né? Porque ele já deve ter uns 70 anos, eu acredito, né? Então, isso aí muda com o tempo também. O que a gente sabe da prática, se a gente olhar esses perfis que vocês estão vendo aí, mulheres e homens, todos eles têm o mesmo IMC. Porém, vocês conseguem ver que a distribuição de gordura, ela muda. Então, por exemplo, aqui, nessa situação, a gente vê que tem mais gordura abdominal e ao passo que essa aqui do cantinho, ela tem mais gordura na região do quadril. Elas têm exatamente o mesmo IMC. Então, a grande questão, às vezes, né, é a gente também ver aonde que essa gordura, por exemplo, estaria concentrada. E a mesma coisa a gente vê nos homens. Aqui, esses homens têm o mesmo IMC, mas reparem que eles são completamente diferentes no formato deles. Do ponto de vista da evolução de massa óssea, massa magra e massa gorda, é interessante a gente ver isso aqui, né? Em vermelho, vocês estão vendo a massa óssea. Então, a gente sabe que do nascimento até mais ou menos uns 30 anos, essa massa óssea aumenta por causa do crescimento. Isso acontece também em relação à massa magra, que está aqui no pontilhado azul. Quando a gente é adulto jovem, entre os 30 até uns 50, 60, existe uma relativa estabilidade, tanto da massa óssea quanto da massa gorda. E conforme a gente vai envelhecendo, isso acelerado no caso das mulheres por conta da menopausa, em que a troca dos compartimentos é mais intensa, todo mundo perde massa óssea e massa magra. Com relação à massa gorda, que é o que está aqui em verde, a gente vê que isso vai aumentando até mais ou menos uns 60, 70 anos,
mas isso é populacional. Todos começam a perder ao longo da vida. Quanto mais idoso fica, todo mundo perde massa óssea, massa magra e massa gorda. Tá? Quando a gente fala nesses métodos de avaliação de composição, acho que muitos de vocês já ouviram sobre eles, eu vou mencionar brevemente. Né? Então, além do IMC, a gente tem a possibilidade de ver as circunferências, que pode ser abdominal e de quadril, medida de prega cutânea, que é muito comum em academia de fazer, mas tem uma imprecisão gigante. Isso acaba vendo só a gordura subcutânea, a gente não vê gordura visceral com esse tipo de método, né? Que vocês veem em muitas academias tem a bioimpedância, mas o duro da bioimpedância é que ela é feita muitas vezes sem muito cuidado, porque ela sofre muita influência da temperatura da sala, de como coloca os eletrodos. Então, assim, é um método que tem uma imprecisão maior, né? Que a gente vai se dedicar mais são aqueles métodos que têm uma medida mais precisa. Talvez o padrão ouro, nesse sentido, seria a tomografia e a ressonância, mas fazer isso do corpo inteiro é inviável na prática clínica. Né? Então, a densometria ela ganha espaço em vantagens que eu vou discutir aqui com vocês. Então, isso aqui é fruto de um esforço que eu sou o primeiro autor das duas partes desse consenso, que foi feito pela Abraço. Então, a gente juntou várias pessoas de várias áreas, inclusive pesquisadores de área básica, para a gente poder escrever esse documento, que é uma posição oficial para ajudar os clínicos aí no dia a dia. A primeira parte dele é uma parte que faz uma revisão de todos os outros métodos, né, que inclui aí a bioimpedância, ultrassom, tomografia, etc. E a gente fala um pouquinho da parte técnica da densometria. Na segunda parte, que é essa que vocês estão vendo aí, a gente discute mais os aspectos clínicos, que é o que interessa aqui hoje para vocês. Então, a gente vai falar da medida da massa magra e massa gorda na prática, e situações que a gente colocou aqui, por exemplo, em criança, paciente que tem HIV, até em animais. A gente tem a possibilidade de fazer pesquisa avaliando a composição corporal. Quando a gente olha os diferentes métodos, por exemplo, se a gente considerar, por exemplo, questão de tempo, custo, se tem radiação ou não, a acurácia, a precisão, a distribuição regional, se tem gordura intramuscular ou não, se dá para medir a gordura visceral, se a gente colocar na balança, quem tem mais pontos positivos seria a densometria, porque ele é um método assim, que embora tenha radiação, ela é pouca, né, ele consegue ter uma boa acurácia e precisão, ele consegue dar as medidas regionais, braço, perna, tronco, ele pode hoje medir a gordura visceral. É diferente, por exemplo, quando você pensa na tomografia, né? Eu falei que é um método ouro, e ele consegue realmente, vocês que já estão habituados a ver, ele consegue ver exatamente o que é músculo, o que é gordura, etc., nos compartimentos, mas isso é uma coisa que, por exemplo, você faz um corte no abdômen. Né? Do ponto de vista prático, não dá para fazer uma tomografia do corpo inteiro para fazer composição corporal. Ressonância, o problema é o tempo, que demora um século, né, para adquirir as imagens, e a claustrofobia. Né? Se para fazer um pequeno segmento a gente fica praticamente 1 hora dentro da máquina, imagina fazer do corpo inteiro. Né? Vão horas e horas e horas. Então, realmente, a densitometria no frigir aqui dessas evidências que a gente colocou aqui é um método que, do ponto de vista prático, combina os melhores prós e contras. Então, saibam que nela a gente consegue ver os 3 compartimentos: o osso, massa magra e massa gorda. A radiação, só para comentar brevemente sobre esse assunto, né? Se a gente comparar os diferentes métodos, a densitometria do corpo inteiro ela tem uma radiação de menos de 5 millisieverts. Se vocês pensarem no raio-x de tórax, vai de 50 a 150. Então é muito pouca radiação. Se vocês pegarem um avião e forem a Recife, é praticamente a mesma radiação que vocês vão ter na densitometria. Então é muito pouco. Embora seja pouco, grávida não pode se expor à radiação. Então é uma contraindicação absoluta em fazer em grávida. Né? Do ponto de vista do método, vou falar um pouquinho de química, só para a gente lembrar algumas coisas. Vocês lembram dos átomos e eles têm tamanhos. Né? Quando a gente pensa no tecido ósseo, ele é um tecido que tem átomos maiores. Ele tem cálcio, ele tem fósforo, tem magnésio. Né? Como são átomos maiores, quando a radiação atravessa o corpo do paciente, encontra o osso, esses átomos, que são mais pesados, eles bloqueiam a radiação e ela não chega no detector. Quando vocês têm, por exemplo, a gordura, ela é um tecido que tem mais hidrogênio, carbono, oxigênio, então são átomos menores. A radiação, quando atravessa a gordura, ela consegue passar por esse tecido, e o detector em cima consegue captar a radiação. Então, reparem que os tecidos têm diferentes atenuações. Quem atenua mais, o aparelho entende, é mais denso.
Quem atenua menos, a radiação passa pelos átomos, ele é menos denso. E o músculo, ele é intermediário, porque ele tem nitrogênio, né, como principal átomo ali. Ele tem uma densidade intermediária entre o osso e a gordura. Então, ele é um método atômico, se a gente for pensar assim na definição de como ele faz a leitura da massa óssea. Ele, assim, ele chama de massa magra os tecidos que têm mais água. E o músculo é um tecido que tem bastante água, né? Mas não se esqueçam que osso e tecido adiposo também tem água. É pouca, mas tem. Então, por essa razão, a massa magra pela densitometria ela é um pouquinho superestimada. Porque ele detecta a água que está no músculo, mas aquele pouquinho de água que tem no osso e no tecido adiposo. Tá? Então, ele é um pouquinho superestimado na densitometria, se você compara com o átomo. Tá? Só para vocês terem essa informação. Então, como eu falei, gravidez é contraindicação absoluta para esse método. A gente tem limitações de peso. Então, na maior parte dos densitômetros que existem aqui no Brasil, eles comportam pacientes que têm até 150 quilos. Para você colocar e fazer de um paciente mais pesado, existem equipamentos que aguentam até 200 quilos. Tá? Mas aí precisa ver aonde que dá para fazer, porque não é toda a clínica que tem isso. Nos Estados Unidos, por conta do problema de obesidade que eles têm lá, existe um aparelho que é da Norland, que é uma empresa que não tem muitos aparelhos aqui no Brasil, que comporta até 450 quilos. Nossa, é gigantesco o aparelho. Eu já até fui no congresso e vi, parece uma piscina de tão grande que é. Né? Outras coisas que podem interferir aí na aquisição da imagem são os contrastes. Então, eles podem criar uma hiperdensidade irreal. Então, o ideal é que o paciente, quando ele vai fazer esse exame, ele faça antes de exames contrastados. Tá? Então, isso, na verdade, é uma preocupação que a clínica que faz o exame deveria ter. Né? O preparo, eu vou falar meio de uma maneira mais breve. Né? Então, é importante que o paciente ele fique parado durante 5 a 10 minutos. Então, imagina um paciente que tem alguma síndrome piramidal que fica tremendo, um paciente que não consegue, por algum problema psiquiátrico ou outro, não ficar paradinho, isso dificulta fazer o exame. Né? A gente pede para o paciente, antes do exame, esvaziar a bexiga, porque toda a água é contada como músculo. Né? Imagina se ele está lá com bexigoma e aquilo vai ler 1 quilo a mais de massa magra, sendo que é xixi. Né? Outra coisa é o tipo de refeição que o paciente faz. Né? Se ele for depois de uma feijoada, vai parecer muito mais massa gorda do que tem na verdade. Então, a gente pede que o paciente não faça refeições muito grandes. E importante, não beber muito líquido. Se ele vai lá e bebe 1 litro de água, ele vai ter 1 quilo de massa magra a mais de água, né, que ele vai entender como músculo. Então, essas são coisas que interferem no exame que a gente precisa falar. Né? Quando o paciente deita na mesa, a técnica ela tem que prestar atenção nas marcações que essa mesa tem. Né? Então, posicionar a cabeça dele, deixa eu ver aqui o laser... Aqui. Então, a cabeça dele tem uma marcação e a gente tem que tentar deixar o paciente dentro do campo de aquisição. Essa mesa ela é um pouco estreita, né? E a gente sabe que com o problema da obesidade, às vezes o paciente, né, quando ele deita, a gordura vai esparramando. E o ideal é que os braços não estejam grudados aqui do tronco, senão a gente não vai conseguir dividir o que é braço do tronco. Quando o paciente é muito gordinho e não cabe nesse espaço, o que daria para fazer? Tirar o braço esquerdo para fora, porque a máquina passa o scanner dela pela direita, então a gente tira o braço esquerdo para fora da mesa e empurra o paciente um pouquinho para a esquerda. Então a gente tiraria o braço, existe dentro da máquina, ele entende, olha, tem um pedaço do paciente para fora. Então o que ele faz? Ele copia os dados do lado direito, e quando vocês olham a tabela, os valores são exatamente iguais, porque ele copiou o lado direito. Então por causa disso, o lado direito tem que estar perfeito. Às vezes, quando o paciente é muito grande, acaba saindo mais parte do paciente para fora, né? O tronco, a perna, mas aí o erro vai aumentando também. Então, o que a gente sempre recomenda, no máximo o braço. Quando o paciente é muito alto, também é um problema, né? Porque ele comporta até 1,90, às vezes tem paciente mais alto que isso. Para a gente calcular os índices musculares, eu preciso dos pés. Então, quando o paciente é muito alto, a gente tem que tirar um pedacinho da cabeça. Então, às vezes, sei lá, vocês estão vendo exames aí que vocês estão no consultório, nossa, o braço dela está para fora, será que está certo? Isso está certo. Então, se ele não cabe na mesa, tira o braço esquerdo um pedaço. Se ele é muito alto, corta um pedacinho da cabeça. Então, isso não é erro do exame, é só porque é para fazer dessa maneira mesmo, tá bom?
Isso é meio técnico, eu vou só mostrar para vocês as marcações para a gente dividir os segmentos. Então, tem essa linha aqui que separa a cabeça, ela passa bem aqui na mandíbula. A gente tem essa linha aqui que passa em cima das cristas ilíacas. Essas linhas passam pelo colo do fêmur. A gente separa a coluna e os braços e pernas. Tá? Esse paciente é bem fácil de dividir, mas tem alguns na prática que é mais difícil. Então, tem que ter realmente experiência para poder fazer essa segmentação toda. Agora eu vou entrar naquilo que interessa. Vou falar aqui da parte da massa gorda e massa magra. Só que antes, vou mencionar brevemente a massa óssea. O aparelho, quando vocês pedem a composição corporal por densitometria, ele dá a massa óssea do corpo inteiro. Só que isso não serve para fazer o diagnóstico de osteoporose. O diagnóstico de osteoporose ele é feito na coluna lombar, L1, L4, e no fêmur proximal. Você pode até incluir o antebraço. Então, o corpo inteiro não serve para esse diagnóstico. Tá bom? Embora venha essa informação, tá? Isso talvez tenha algum valor na criança. Então, até 20 anos, crianças e adolescentes, a gente mede a massa óssea na coluna e no corpo inteiro sem a cabeça. E lá a gente pode dizer se tem massa óssea dentro do esperado ou não. Mas a partir de 20 anos, a gente não faz diagnóstico através da massa óssea do corpo inteiro. Que fica essa informação. O que interessa realmente nesse exame é a avaliação da massa gorda e da massa magra. Eu vou começar agora pela massa gorda. Vamos lá. Bom, o que o aparelho dá de informações para você? Dá a massa gorda total em gramas, ele dá o percentual de gordura, mas eu queria focar nesse índice aqui, que é o Fat Mass Index, traduzindo, é o índice de massa gorda. Então, o cálculo é simples, a gente vai pegar o peso da massa gorda do corpo inteiro e eu vou dividir pela altura ao quadrado. Eu vou fazer um IMC da gordura, digamos assim. Tá? Então, repetindo, eu vou pegar a massa gorda total em quilos e dividir pela altura ao quadrado. E aí é interessante, porque a classificação que a gente tem que estar aqui nessa tabelinha, ela separa em homens e mulheres. Vocês lembram que no IMC a classificação é igual para homem e mulher. Só que aqui, olha que interessante, ele entende que existe a diferença entre os sexos. Né? Então, para homem, o normal do FMI é entre 3 a 6, e para mulher entre 5 a 9. Vocês sabem, como ginecologistas, que a mulher tem mais gordura que o homem. E é interessante porque esse índice, ele reflete isso. E aí ele categoriza como IMC, categorias para sobrepeso, obesidade classe 1, 2 e 3, e para baixo também. Então, déficit leve, moderado e grave de gordura. Tá? Só para ser uma regrinha para vocês lembrarem, né? No caso dos homens, as categorias aumentam de 3 em 3. Ó, de 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15, maior que 15. Para a mulher, a continha é o 4, ó, de 5 a 9, 9 a 13, 13 a 17, 17 a 21, maior que 21. Tá? Só para memorizar isso. Né? E com relação a essas categorias de déficit de gordura, aqui é de 0,7 em 0,7. Ó, de 2 e 3 a 3, de 2 a 2 e 3, e menor que 2, é 0,3, desculpa. E aqui é de meio. Né? Então, aqui, 3,5, 3,5 a 4, 4 a 5. Tá? O ideal, assim, o laboratório que dá o laudo por uma tabelinha de referência. Isso os grandes laboratórios que vocês têm aqui fazem, né? O Fleury, o Sírio, o Einstein, eles dão mastigado, mas outros laboratórios não dão essa informação mastigada. Então, eu sugiro, se vocês quiserem, tirar uma foto dessa tabela, porque ela, no dia a dia de vocês, vai ajudar. Às vezes não está escrito isso no laudo e aí fica difícil de saber, né? Outra coisa que a gente pode olhar aqui, que é interessante que esse exame dá, é a relação androide e ginoide, que é essa tal da relação AG. Ela tem paralelo com a relação cintura-quadril. Né? Então, quando esse número dá maior que 1, existe mais gordura androide. Quando esse número dá abaixo de 1, tem mais gordura ginoide. Então, o ideal é que a gente tenha de 1 para baixo, tanto homem quanto mulher. Tá? Quando tem mais que 1, tem mais visceralidade. Tá? E aí, uma coisa mais nova que nem todos os aparelhos têm é dar essa medida da gordura visceral. Tá? Termos práticos, vou mostrar um exame da GE e um exame da Hologic, para vocês verem aonde que tem que procurar essa informação. Então, a página impressa é essa daqui. Tá? Então, aqui na tabelinha, a gente vai ver a massa gorda total em gramas, então ele aparece como gordo aqui escrito, e o percentual de gordura. Então, se a gente for calcular o FMI, a gente vai pegar esse númerozinho, que é o gordo, que está em gramas, transformar em quilos, ver a altura e dividir pela altura ao quadrado. Então, nesse exemplo, ele tinha 29,6 quilos de gordura,
a altura ao quadrado dá 304, então ele tem um FMI de 9,7. O paciente é masculino, então aqui ele tem, na verdade, a obesidade classe 1 por aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Tá? A relação AG que a gente está vendo aqui, esse númerozinho que vem nessa parte, está aqui, ó. Então ele deu, deixa eu ver aqui, está pequenininho, deu 0,82. Então ele tem predomínio de gordura ginoide. Tá? Embora ele tenha essa obesidade, ele tem predomínio de gordura ginoide. Tem mais gordura aqui do que aqui. Tá? No aparelho da Hologic, a tabelinha ela é mais mastigada para vocês, é mais fácil de ver essas informações, que é o aparelho que vocês têm aqui no HC. O HC no InRad eles fazem por Hologic, né? Então, nessa tabelinha de cima, a gente tem os dados da gordura, ó. Então, ele já vem mastigado aqui, ó, Fat Mass Index. Então, ele já tem aqui o peso ao quadrado, né? Então, 607. Então, se isso aqui, por exemplo, é uma mulher, o normal é de 5 a 9. Então, tá normal, tá? E aqui a gente tem também a relação AG, que é 0,94, predomínio de gordura ginoide. Tá? Então, as informações estão bem mais fáceis de achar aqui, tá bom? Bom, falando um pouquinho dessa gordura visceral, né? Então, quando a gente pensa nos métodos ouro, que são tomografia e ressonância, eu queria mostrar algumas coisas aqui para vocês, né? Ele é um método direto, com grande quantidade de radiação, infelizmente. E quando a gente olha aqui, olha que interessante, né? A gente consegue ver nesse exemplo A, que ele tem gordura subcutânea, que está aqui no cor ocre, e a gordura azul é a gordura visceral. Então, ele tem pouca das duas, né? Se a gente olha esse exemplo aqui, ó, olha que diferença. Ele tem pouca gordura subcutânea, mas ele tem um monte de gordura visceral aqui. Olha esse outro exemplo, ele tem bastante das duas, né? Ele tem muita gordura subcutânea e também tem gordura visceral. E na densitometria, quando ela não tem o VAT, ele coloca tudo junto. Então, mostra uma quantidade de gordura lá que você não sabe se é subcutânea ou visceral, ele está contando tudo junto. Então, qual foi o passo que eles tentaram dar? Ver se a densitometria consegue ver só esse compartimento azul, que é o que interessa. Né? Porque essa gordura aqui, que é externa, embora esteticamente ela atrapalhe, ela não faz mal metabólico nenhum. O mal metabólico é dessa gordura que está aqui. Né? Ressonância é a mesma coisa, ele também enxerga maravilhosamente isso, mas um alto custo, né? E a questão da claustrofobia. Então, qual foi a ideia dos densitometristas? Tentar ver se o software, com cálculo de espessura que ele consegue fazer, ele consegue dar essa estimativa. Eles conseguiram. Ele consegue, de uma maneira assim, se a gente olhar a correlação que tem com tomografia e ressonância, fazer isso de maneira eficiente. Ele vem como um número, né? Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, na página da GE, ele vem aqui em gramas ou centímetros cúbicos. Queria mostrar aqui a correlação. Então, a ideia, quando eles validaram isso, olha só, aqui foi com relação aos aparelhos da GE. Então, eles usaram a massa visceral medida pela densitometria contra aquela medida por tomografia, que é o padrão ouro. Olha a correlação. Se vocês lembrarem, a correlação perfeita é 1. Né? Então, essa correlação ela deu 0,957. É uma correlação muito próxima do que é mesmo. É uma correlação maravilhosa. E isso no caso dos aparelhos da Hologic também. Essa correlação foi da ordem de 0,93. Então, eles conseguiram desenvolver para os dois fabricantes um jeito de medir isso de uma maneira bastante fidedigna. A nossa grande questão até hoje, por incrível que pareça, que eu preciso dizer para vocês, não existem valores de referência. Então, normalmente o laboratório que dá essa informação, ele solta o número da gordura visceral, mas ele não dá referência, infelizmente. O que a gente sabe é que, na verdade, precisaria ter um esforço mundial para a gente criar os bancos de referência. O que a gente pode ver nesse estudo aqui, bastante interessante, é que ele é um estudo americano e ele separou por sexo e etnia. E a gente consegue ver claramente, né, que existe diferença entre sexo, né, se você compara aqui, olha, mulher caucasiana com homem caucasiano, e principalmente etnia. Olha, a diferença entre afrodescendentes e caucasianos é marcada. Então, acho que esses bancos eles têm que contemplar tudo isso, inclusive asiáticos, como eu, por exemplo, né? A gente também tem uma distribuição de gordura que é diferente. Então, infelizmente, existe um gap. Então, talvez quando vocês receberem o exame, mas, nossa, isso aqui é normal, não tem como saber, porque não tem referência. O que vale a pena é ter uma medida prospectiva. Né? Se você está implementando uma terapêutica para esse paciente perder peso, exercício, alguma medicação, se ela estiver diminuindo, está tendo um bom efeito. Acho que isso tem valor prospectivo. Tá? Bom, em relação à massa magra, então eu queria primeiramente pontuar o conceito da sarcopenia. Vocês estão ouvindo bastante sobre isso, vocês lidam
com mulheres que estão em todas as fases da vida, então vocês veem as mulheres pós-menopausa, e tanto para os homens quanto para as mulheres, a sarcopenia é um problema de saúde. E a população está envelhecendo, então é um problema de saúde que precisa ser visto, né? Pela definição inicial, quando essa discussão toda começou, a palavra sarcopenia, o que ela significa? Deficiência de músculo. Então, um conceito que se tinha durante décadas é que sarcopenia é perda de massa muscular. Esses conceitos mudaram ao longo do tempo e eu vou explicar isso para vocês. E a perda ela é dramática, porque olha, ela já começa aos 50 anos, numa taxa de 8 a 15% ao ano, e depois dos 70 anos ela duplica a velocidade de perda, de 15 a 30%. E a gente sabe que a sarcopenia, na verdade, ela é uma síndrome, né? Não é só perda de massa muscular. Existe uma inflamação de base, existe uma lipossubstituição do músculo, então o músculo começa a ficar infiltrado por gordura, e essa gordura intramuscular, ela é inflamogênica. Ela faz inflamação, ela gera radicais livres, ela altera as propriedades musculares, ela altera as fibras, a composição dela. Isso se reflete numa falta de força, de performance, e a mortalidade desses pacientes é aumentada. A sarcopenia é um negócio grave, a gente precisa estar atento. Então, quando vocês atendem aquela senhorinha de idade que tem 80 anos e não consegue levantar da cadeira, aquilo é um estágio terminal de uma sarcopenia. Então, o que a gente tem que fazer é uma prevenção para o paciente não chegar nesse estágio. Em geral, de tudo que a literatura tentou, existem medicamentos que estão sendo tentados, como, por exemplo, SARMs, que são os moduladores do receptor androgênico. Tem um monte de coisa que está sendo tentada. Mas, assim, o que tem evidência de benefício são duas coisas. A alimentação e exercício. São as únicas coisas que se comprovaram benéficas no contexto da sarcopenia. Essa alimentação ela tem que focar em aporte proteico. A gente sabe que idoso, por conta aí da dentição, paladar, manias, bom, enfim, mil motivos, né? As pessoas começam a abandonar a carne. É muito mais fácil comer gordura e carboidrato, é muito mais gostoso comer isso, do que mastigar uma carne que é um pouco mais dura. Então a gente vê que do ponto de vista nutricional, os pacientes começam a parar de comer carne. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Às vezes até suplementar, né? Considerar um whey protein ou Nutren, sustagem da vida, acho que são coisas que a gente tem que pensar. E o exercício que importa é o exercício resistido. Então, musculação é um dos exemplos que a gente poderia considerar para isso. Mulher é mais dramático, né? A natureza não é boazinha com as mulheres, né? Porque a menopausa, ela faz uma troca compartimental muito acelerada. Todas as mulheres ganham massa gorda nessa fase da vida. Homem, a nossa vantagem qual é? A gente tem mais músculo. E é o tecido que gasta. Gordura não gasta energia, ela guarda só. Né? Então, essa troca, ela cria um ciclo que fica difícil de perder peso no caso das mulheres, pós-menopausa, né? Bom, existe aí vários grupos que definem como a gente vai fazer o diagnóstico da sarcopenia. O mais importante é o grupo europeu. Então, o grupo europeu, ele coloca alguns passos para a gente fazer. Então, se a gente olhar aqui nesse fluxograma, a primeira coisa, do ponto de vista de triagem populacional, é fazer esse questionário que é o SARC-F. O SARC-F tem 5 perguntas, ele pontua 0, 1 e 2, e ele vai avaliar força, desempenho aí, atividades diárias, né? Então, se ele tem mais de 4 pontos, a gente já vai triar ele positivamente para a gente seguir no fluxograma. Então, a gente vai avaliar o quê? A força muscular. Em geral, o que eles recomendam é fazer a apreensão palmar com grip strength, né, que é em inglês, com dinamômetro. Isso, infelizmente, não é uma coisa de uso amplo, né? Isso limita um pouco esse tipo de avaliação. E para a gente ver e confirmar a sarcopenia, a gente faz uma medida da massa magra, que geralmente é recomendado que seja feita por densitometria. Mas ela pode ser feita também por bioimpedância, tomo e ressonância. Mas o mais fácil hoje é a densitometria, porque está mais disponível, né? E por fim, a gente vai avaliar a gravidade dessa sarcopenia por testes de performance. Em geral, o que eles recomendam é a velocidade da marcha. Então, se ela fica a menos que 0,8 metros por segundo, é alterado. Então, ela vai ser uma sarcopenia grave se tiver todos os elementos, né? Então, falta de força, baixa massa magra e velocidade da marcha baixa, tá? Bom, como é que a gente olha a massa magra nos dois aparelhos? Pensem, se a gente está olhando tronco e abdômen... desculpa, eu bati aqui no microfone. Tronco e abdômen é um pouco complicado, porque a gente tem intestino, a gente tem pulmão, coração. Então é difícil de dizer realmente o que é massa magra no tronco e no abdômen.
Por essa razão, o que se recomenda é que a gente meça a massa magra nos membros, braços e pernas. Porque lá é osso, músculo, nervo e vaso, não tem mais nada. Então, medindo a massa magra nos membros, a gente calcula o tal do índice de Baumgartner, que é o índice de massa magra apendicular. Tá? Então, a gente desconsidera tronco e abdômen por conta disso. Quando a gente olha o exame da GE, às vezes o laboratório não vai dar isso mastigado para vocês. Então, vocês têm que procurar a informação. Então, essa é a página da impressão. Assusta um pouco, porque tem um monte de números aqui, mas vamos tentar destrinchar para vocês conseguirem vocês fazerem isso. Tá? Então, eles colocam por região. Então, vocês reparam que eles segmentam o corpo inteiro. Então, tem as tabelinhas aqui, ó. Massa total. BMC é Bone Mineral Content, então peso de cálcio nos segmentos e no corpo inteiro. Magro, que é o que nos interessa, massa gorda, e o tecido é o somatório dos dois. Então, na coluna da massa magra, a gente vai olhar braços e pernas, aqui, ó, que eu estou apontando. Então, a gente vai somar isso aqui e dividir pela altura ao quadrado. Então, a gente vai fazer um IMC da massa magra apendicular, braços e pernas, ok? Então, para homens, a gente espera que ele seja acima de 7,26 quilos por metro quadrado. E, de novo, a gente separa para mulher também. Então, o que é legal é que ele separa respeitando as diferenças de sexo. Então, para a mulher é acima de 5,45. Tá? Então, vamos ver aqui na página da Hologic. A informação é bem mais mastigada, né? Então, eu queria mostrar aqui para vocês. Então, nessa tabelinha da massa magra, Lean Mass Indices, vocês conseguem ver aqui, ó, Appendicular Lean Mass. Então, ele já tem aqui o valorzinho já calculado para vocês, não precisa fazer conta nenhuma. Então, nesse aspecto, a Hologic dá tudo mastigado na página, não precisa ficar procurando. O da GE tem que fazer umas continhas aí, tá? Então, de novo, eu queria reforçar os valores, né, do critério do Baumgartner. Então, homens acima de 7,26 e mulheres acima de 5,45. Lembrem-se que a densitometria sozinha, ela não faz o diagnóstico de sarcopenia. Porque para eu falar que tem sarcopenia, eu preciso fazer teste de força e de performance. Então, se, por exemplo, vocês olham uma massa magra que está abaixo desses valores de referência, o que eu vou dizer no laudo é massa magra abaixo do esperado. Eu não sou capaz, com o exame de imagem, dizer se é uma sarcopenia ou não. Tudo bem? Bom, vou dar alguns exemplos da vida só para a gente ver como é que funciona. Então, o primeiro caso que eu queria mostrar aqui é um indivíduo do sexo masculino, 31 anos, ele é alto, tem 2 metros, ó, então cortou a cabeça aqui que vocês estão vendo, né? Ele tem um peso de 130 e o IMC dele deu 32,5. Então, vocês sabem que esse IMC ele é correspondente à obesidade classe 1, né? Se for usar aquela referência que vocês conhecem. Vamos olhar aqui na tabelinha que está tudo mastigado aqui, ó. Então, se vocês olharem aqui no índice, aqui ó, nessa região que tem o índice de gordura corporal, que é o Fat Mass Index, aparece aqui o cálculo que deu 15,6. Para homem, se a gente for colocar isso, ó, ele classifica então como obesidade classe 3. Então vocês veem que tem uma divergência. O IMC disse que é obesidade classe 1, mas quando eu olho o FMI, ele é classe 3. Aqui. Certo? Vamos olhar em relação à massa muscular. Ó, ele tem o cálculo do Baumgartner de 7,1. Então, o critério para homem é acima de 7,26. Então, olha que interessante. Ele tem IMC de classe 1, porém o FMI é classe 3 e a massa magra é baixa. Então, se a gente tivesse atendendo esse paciente, que estratégias que a gente teria que ter para melhorar esse cidadão? Ele precisa fazer exercício, além da dieta, obviamente, né, que para emagrecer, ele precisa fazer exercícios aeróbicos, para a gente tentar ajudar a diminuir a gordura, e também musculação. Então é legal porque a gente consegue aqui propor quais são as melhores estratégias para a gente melhorar ele. Então ele precisa combinar exercício aeróbico para queimar a gordura e ele precisa de musculação para melhorar essa massa magra. E aí a gente consegue, do ponto de vista prospectivo, ver essas mudanças. Lógico que, do ponto de vista mudança, a gente poderia repetir essa composição daqui a uns 3 ou 6 meses, mas para a gente conseguir ver a mudança nos números, ele precisa perder ou ganhar mais que 3 quilos em cada compartimento. Menos que isso não vai dar diferença. Tá?
Nesse outro exemplo aqui, é um paciente de 29 anos, 1,73 m, 78 quilos, ó, o IMC dele deu 26,1, sobrepeso, né? Vamos olhar aqui a gordura dele, ó. Ele tem FMI de 5, normal para homem, 3 a 6. Então, ó, ele é sobrepeso no IMC, porém, quando eu vou olhar a gordura, ele tem gordura normal. E olha só a massa muscular dele aqui, ó. Ele tem 9,3. Para homem, o mínimo era 7,26. Ele tem 9. Então, é o típico caso do atleta. Ele tem um sobrepeso, se você mede o peso, mas ele tem gordura normal baixa e bastante músculo. Tá? Então, isso que é o interessante de ver. A composição dá uma informação que o IMC não dá. Né? Então, acho que isso aí tá beleza. Continue fazendo exercício, fazendo tudo que ele está fazendo. Né? Nesse outro caso, que também é comum, né? É um paciente de 39 anos, IMC normal, deu 24,1, mas vamos olhar ele por dentro. FMI, 7,2. Então, no IMC ele é normal, mas no FMI ele é sobrepeso. Massa magra, ó, 7,4. Até que tá boa essa parte. Então, ele é o falso magro. Né? Ele é magro, normal no IMC, mas ele é gordinho, na verdade. Na verdade, sou eu alguns anos atrás. Né? Essa aqui era a minha composição antiga. Melhor, posso dizer a vocês. Me esforcei em estar fazendo exercício aeróbico e manter a minha musculação. Então, eu sou falso magra. Asiáticos é complicado, porque a gente já tem uma tendência de ter mais gordurinhas, né? Isso aí é étnico, né? Então, existe uma questão aí, quais são as referências para asiáticos também. Então, de repente, o que é para afrodescendente caucasiano, para nós é diferente. Então, existem todas essas questões ainda que o pessoal está discutindo aí, tá? Então, eu queria pontuar que desvantagens esse método tem. Ele não é portátil, então não vai ter em qualquer esquina. São Paulo é uma cidade grande, então a gente tem uma oferta boa aqui, mas se você está numa cidade do interior pequena, às vezes não tem, né? Embora a radiação seja mínima, ele usa a radiação. Então é uma limitação, a gente tem que pontuar isso, grávida não deve fazer, né? Existem limitações com relação ao peso, se ele ultrapassar o peso do densitômetro, não dá para fazer também. O uso de contrastes e artefatos, a gente tem que remarcar esse exame para clarear, né, esses interferentes. Precisa de um técnico muito bem treinado para posicionar esse paciente, uma equipe médica rigorosa. Existe, às vezes, uma tendência, até dos radiologistas que fazem exame, que achar que é apertar um botão. Sai para não, isso aqui é um exame que tem que ter um cuidado artesanal, principalmente na hora de posicionar o paciente. Que a gente vê, infelizmente, mesmo em São Paulo, é um exame muito mal feito. Isso existe, tá? Como eu falei lá no comecinho, ele superestima um pouquinho a massa magra, porque ele conta a água que tem no osso e na gordura, né? E avalia apenas a massa. Então, ele não avalia desempenho e, consequentemente, a gente não pode dar o diagnóstico de sarcopenia pela densitometria. Vantagens. Não é invasivo, ele escaneia o corpo inteiro e ele dá os dados regionais, que é bastante interessante. Por exemplo, vamos imaginar que vocês estão avaliando uma tenista, por exemplo. Então, se ela tem uma lesão muscular, ela vai ter que ficar imobilizada, pode ser que ela perca aí massa magra no membro. E aí a gente pode monitorar para ver se isso está melhorando. Sei lá, uma aplicação interessante que a gente poderia ter, né? Pacientes que fizeram bariátrica, pacientes que tenham várias doenças desabsortivas, né? Então, existem várias aplicações que a gente pode pensar em relação a isso. Na endócrina é meio óbvio, né? A gente avalia paciente que tem obesidade, paciente que tem diabetes e excesso de peso, lipodistrofia, né? Porque existem as lipodistrofias com pouca massa gorda, né? Como o Berardinelli, por exemplo, que é uma resistência insulínica grave, o paciente tem pouquíssima gordura. Então, a gente está muito acostumado a ver o excesso da gordura, mas existem as doenças com pouca gordura. O HIV e os seus medicamentos, eles também fazem uma mudança corporal gigante. Eles aumentam a deposição de gordura em tronco e abdômen. Né? Isso é feito do tratamento e do vírus também. Né? Então, na clínica, assim, a gente vê muitas situações de aplicabilidade. Né? Como eu falei, fornece dado regional. Ele separa em massa óssea, massa gorda e massa magra, mas a massa óssea, como eu falei para vocês, a aplicação dela é bem limitada. Né, o que menos interessa do exame, na verdade. A gente pode aí avaliar a gordura visceral a depender do software e da máquina que está fazendo isso. E a gente tem uma grande normatização desse método. Existe uma sociedade por trás que fez todas essas regras, que é a ESD, abraça ou respalda tudo isso.
né? Ele é um método que tem grande acurácia e precisão. E eu queria dizer aqui as mensagens para casa, aquilo que vocês precisam guardar. Então, a avaliação da massa gorda, da massa óssea, perdão, a gente não usa ela para diagnóstico de osteoporose e osteopenia. Da avaliação da massa gorda, guardem esse FMI, tirem uma fotinha aí dessa tabela, que eu acho que vale a pena aí para a vida de vocês, reparando que existe a diferença entre homens e mulheres, tá? Ainda em relação à massa gorda, a gente vai olhar a relação AG, o ideal é que ela seja abaixo de 1, mostrando predomínio de gordura ginoide, e o VAT, infelizmente, não tem valor de referência. Com relação à massa magra, a gente vai olhar o índice de Baumgartner ou o índice de massa magra apendicular com essas referências aqui. Vou repetir de novo os números. Para homens acima de 7,26 e para mulheres acima de 5,45. Né? E o diagnóstico da sarcopenia, ela precisa de testes físicos, avaliando a força através da força de preensão palmar e a performance através da velocidade da marcha. Muito obrigado pela atenção. Ah, não? Tá. Deixa só eu passar aqui para cá. Parabéns, professor Maeda, excelente apresentação. Bem prática, bem objetiva, conciso e muito ilustrativo. Arielle, acende a luz para a gente. Então, olha, estamos com o auditório nosso aqui lotado e também mais 25 pessoas online. Parabéns, viu? Perguntas? José Maria, Gustavo. Eles vão fazer como é que Filasse depois online. Acho que o microfone. Bom dia, parabéns pela apresentação. Eu tenho uma pergunta, né? Você mostrou muito bem a respeito, né, sobre o índice de massa corpórea e a densitometria. Mas e a circunferência abdominal? Porque às vezes ela representa mais aquela gordura visceral, né, que realmente preocupa a gente. Existem alguns trabalhos indicando essa relação com a circunferência abdominal e a densitometria? Bom, a correlação é bastante grande, mas como eu falei naqueles exemplos que eu mostrei a tomografia e a ressonância, não dá para saber exatamente o quanto que tem de gordura visceral. Às vezes o paciente ele tem muito mais gordura subcutânea do que a visceral. A circunferência abdominal é uma coisa muito simples, dá para a gente fazer com uma fita métrica, então, assim, do ponto de vista populacional, os dados são abundantes. Ele é uma coisa muito importante, até critério para resistência insulínica, né? Mas, de novo, né, ele não consegue ver quanto tem de cada uma. Então, a densometria, ela vê alguma coisa a mais que a circunferência não vê. Mas se você não tem a densometria, ela é o que você tem, ela basta para muita informação. Ela é importante de ser avaliada, mas ela não dá a informação toda. Parabéns, Sérgio, muito bom. A gente estava com saudade de te ouvir. Suas aulas realmente são sensacionais e também o trabalho que você faz aí na Abraço, as publicações suas a gente sempre cita e conhece, né? Eu tenho duas perguntas com relação, por exemplo, à utilização prática dessas informações, por exemplo, numa paciente menopausada. Isso é de grande valia para a gente, porque a gente vai modulando e vai orientando essa paciente, principalmente nessa questão da sarcopenia, né, de risco de queda e etc. e tal. Agora, eu queria saber, existe algum estudo de longo prazo, longitudinal, com relação à questão da utilização dessas informações, por exemplo, em situações de pacientes no MENACME? Eu pergunto um pouco, por exemplo, paciente com ovário policístico, paciente que tem risco cardiovascular, ou então alguns outros riscos maiores, comparado com as populações gerais, se a gente tem alguma coisa que alguma utilização nessas pacientes fora da menopausa. Bom, existe literatura, mas sempre são séries muito pequenas, assim, né? Eu acho que precisa ter um core de informações de vários grupos para isso ser compilado para virar uma coisa maior, né? A gente sabe que o ovário policístico é uma situação de resistência insulínica, né, na maior parte das vezes. Isso a gente teria que olhar os lípides, né, com relação com a gordura visceral, acho que são coisas... Tem algum dado que eu já vi, mas assim, são séries pequenas. Mas acho que a aplicação dele é grande. Eu acho que a gente precisa fazer o exame e a gente publicar as coisas, né? Mas tem. Tinha uma outra pergunta, né, Gustavo? Você ia fazer outra. Era essa aí.
Menopausa tem informação, mas é aquilo que eu te falo, são séries pequenas, né? Assim, para isso entrar num guideline, a gente precisa de mais informação, fazer uma meta-análise, juntar as informações de melhor qualidade, e é um passo que sempre demora, né? Isso é o mais difícil, né? Você seguir uma série 5 anos é muito difícil, né? Geralmente é transversal, né? Você mostrou os casos clínicos, não mostrou nenhum mais sênior. Só mostrou atleta, jovem. Concordo. E um de, por exemplo, na nossa, o Filassi, que vai fazer uma pergunta daqui a pouquinho, ele já está no então, como nós. Então, não tinha nenhum para a gente poder ver como funcionaria nos mais sêniores. Agradeço assim. a crítica. Na próxima vez que eu der aula, eu vou pôr um. Não, mas eu gostaria de ver um no meu setentão, entendeu? Sim. Não, tranquilo. Filassi, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Ô, Maeda, parabéns. Você me ajudou bem, porque eu olhava esse exame assim e me sentia completamente perdido, sabe? Então, eu entendi o que você mostrou aí. Eu queria algumas coisas para te perguntar. Quando que eu posso indicar? A gente tinha densitometria óssea, agora tem a DEXA, de corpo inteiro. Quando que eu indico isso? Com que idade, normalmente, eu posso pensar nisso? E se no DEXA a massa óssea for baixa, eu devo pedir a densitometria óssea para checar se existe uma osteopenia ou uma osteoporose? Bom, a pergunta é muito boa. Vamos lá. Vou complementar um pouquinho. A idade é um fator para pedir? Então, acima de 60 anos, acima de 70 anos? Sim, a idade ela é crítica, mas assim, a composição corporal ela pode ser avaliada em vários contextos, né? Se tiver um paciente atleta, uma paciente que tem obesidade, você vai colocar ela para fazer um exercício, que tem alguma doença crônica. Então, o uso é amplo. Ele é um exame que nem é tão pedido. Eu acho que na prática ele deveria ser mais solicitado. Na faixa etária pediátrica, só tomar um cuidado porque esses índices eles não servem para criança. Não existem as curvas para criança. Esse FMI, o Baumgartner, ele é acima de 20 anos. Ele não é para criança. A gente pode monitorar massa gorda e massa magra em criança, mas sem o cálculo desses índices. Tá? Até porque tem doenças que vão afetar esses compartimentos. Né? Por exemplo, vamos dar um caso assim em criança. A criança ela tem distrofia muscular de Duchenne, é uma doença que afeta gravemente o músculo. Então, se a gente faz a densitometria, eles têm uma massa magra super baixa. Né? Então, é uma situação que eu indicaria para uma criança fazer. Né? Sei lá, a criança ela tem uma asma grave, está usando corticoide em alta dose. Vale a pena, porque o corticoide, ele, inclusive, afeta o crescimento e o ganho de massa óssea. Então, não olharia só a gordura e o músculo, olharia a massa óssea também. Né? Dentro dessa esfera da sarcopenia, a coisa é um pouco mais ampla, né? Acabei não comentando, mas eu vou aproveitar agora para falar, que existe hoje um conceito que é a junção de osteoporose e sarcopenia. Existe a palavra da osteosarcopenia. Porque vocês viram que na evolução da massa óssea, ambas seguem em paralelo. Elas aumentam na adolescência e juventude, elas ficam estáveis no adulto jovem, elas caem juntas. Então, osso e músculo andam muito juntos. Né? E a sarcopenia, ela, em geral, é acompanhada de osteoporose. Então faz todo sentido avaliar isso nos pacientes também. Até para a gente programar as táticas de dieta e exercício. Então faz todo sentido. Então o uso é muito amplo, né? Agora nós temos até uma professora de anestesia aqui assistindo a sua palestra. Ah, é? Perguntas? Vamos aproveitar. Dani. Bom dia, parabéns pela aula. Eu tenho uma dúvida em relação, por exemplo, densitometria óssea. Falam que se você não fizer, não no aparelho da mesma marca, no mesmo aparelho, se não for no mesmo aparelho, você não poderia comparar o resultado. Como funciona isso em relação a massa magra, gordura? Teria que ser não só na mesma marca, mas no mesmo aparelho para você conseguir verificar uma evolução? Vamos lá. Primeiro problema que a gente tem em relação aos fabricantes. Não dá para comparar fabricantes diferentes, porque o método como eles calculam tanto a massa óssea magra e gorda é completamente diferente. Quando a gente fala aparelhos da mesma marca, qual que é o problema? Né? Como se vocês fossem em 10 balanças da Filisola. Não vai dar o mesmo número. Eles dão parecidos, mas eles não são o mesmo número, porque cada balança tem a sua calibração. Então, a mesma coisa, né? Se a gente está falando de uma coisa que erra pouco, ele tem que voltar no mesmo aparelho. Daí, voltando na mesma balança, por exemplo, você está zerando o erro dela.
Então, esse seria o raciocínio para te falar para o paciente voltar na mesma máquina. Professor Laudelino, alguma pergunta, professor? Microfone. Pois não. Muito obrigado, professor Baracá. Sérgio, muito boa a sua palestra para nós ginecologistas que usamos muito a densitometria e eu estou vendo que eu melhorei agora a minha interpretação da densitometria. Por isso, muito obrigado. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Eu li um artigo no Washington Post que dizia o seguinte, que a força das mãos pode dar pistas sobre o envelhecimento. Tinha uma relação direta com o envelhecimento do DNA. Mas a minha curiosidade é o seguinte, então, através da atividade física, eu posso alterar o envelhecimento do meu DNA? Olha, exercício, ainda mais eu que sou endocrinologista, né? Não dá para fugir dessa conversa. Os pacientes não gostam, mas é um assunto que a gente tem que abordar. Dieta e exercício sempre. Né? A gente pode até usar os medicamentos ou outros artifícios, mas não tem como fugir dessa conversa. E exercício, além de a gente conseguir preservar a massa magra, que pensa, né? A coisa mais preciosa que a gente tem é músculo. Perdeu, é difícil de ganhar de volta. Então, exercício, eu falo para os meus pacientes, olha, isso não é luxo ir na academia, é uma necessidade. Se a pessoa quer ter uma longevidade saudável, ela tem que fazer exercício. Porque chegar naquele estágio, como eu falei para vocês, da senhorinha de 80 anos que não consegue erguer da cadeira, a gente não vai conseguir reverter aquilo. Se a gente conseguir, ao longo das décadas, preservar a massa magra, é a coisa mais importante para ser feita. Existem muitas evidências que o exercício ele diminui a atividade inflamatória, porque a sarcopenia é uma doença inflamatória. Alguns dados aí de prevenção de câncer, incrivelmente, porque o músculo ele solta muitas citocinas. E existem algumas que eles estão achando que tem relação com a gênese do câncer. Né? Do ponto de vista metabólico, de novo, eu como endocrinologista, né? Isso diminui a resistência insulínica, aumenta a captação de glicose pelo músculo. Então é muito importante fazer exercício. Muito importante. Não é luxo. É uma necessidade para ter dignidade no resto da vida. Independência. Ótimo. Obrigado. Professor Nilson, considerações finais. Bem, Sérgio Maeda, excelente sua apresentação, queria te parabenizar. Você, como sempre, né? Além de ajudar, me ajudou muito no congresso da CIBOM, né? Sociedade Ibero-Americana de Biotecnologia e Metabolismo Mineral. Sem você, acho que o congresso não teria sido possível. Acho bastante interessante a pergunta que foi feita, né? A respeito e que você colocou, aliás, a pergunta não, a sua colocação, que era a minha pergunta, da sarcopenia em associação com a osteoporose. Para mim é a mesma coisa que a aterotrombose arterial. Ocorrendo né, a aterogênese, a trombose arterial, ela poderá ocorrer com o tempo. Então, uma está muito relacionada. Lembrar que a inserção do músculo sempre está no osso. Então, o futuro vai depender dessa ação. E a pergunta que eu ia te fazer, que eu faço muito isso com as pacientes, que é uma relação indireta, sem muita consistência, mas dá uma noção para a gente. Eu peço para elas apertarem a minha mão. E você vê que, à medida que aumenta a idade, reduz bastante. E tem aqueles aparelhos para melhorar a massa muscular de mão, né, que você aperta como se estivesse apertando um alicate. Bastante interessante, que ajuda muito. Né? E o marcador, que eu acho que é importante. Andar 10 metros, né? Uma coisa simples que em qualquer consultório dá para fazer. Se levar mais do que 8 segundos, significa que a mortalidade dessa pessoa nos próximos 10 anos é 6 vezes maior do que ela ainda em menos de... São coisas bastante simples, como também foi a pergunta do Zé Maria em relação à cintura. Lembrar que a cintura, tem uma figura ali, a primeira, acho que delas, mostra muito bem, né? A figura do lado direito de quem estava olhando, era muita gordura subcutânea, né? Então, queria te parabenizar. Eu acho que esse é um tema que nós temos que colocar nos nossos congressos. Não só sarcopenia, mas como medir, né? Isso surgiu do Filace, me falando, eu tenho muitas dificuldades para fazer a interpretação na densitometria. Eu falei, ela é simples, mas acho que tem que ter um início, meio e fim. Daí que surgiu a ideia, falando com o professor Baracá, do convite a você. Né? O Filace é mastologista, mas se olhar, o Luiz Carlos está aqui, né?
Se você olha os pacientes com câncer de mama, quando estava presencial aqui no ICESP, eu ia às quintas-feiras, eu falava para o Filósofo, todas têm síndrome metabólica, todas têm aquele abdômen abaulado, e é o que você falou. Talvez seja uma fonte muito importante, inclusive nas mulheres, para o câncer de mama. Né? O inibidor de aromatase, que muitas vezes é usado, ele faz uma perda óssea brutal e muda os compartimentos também intensamente. Não, é terrível. E uma outra correlação muito grande, muitas vezes, é secura vaginal com massa gorda e com a parte óssea, densitometria óssea diminuída. São todas coisas correlacionadas, né? E que eu lembro, a obesidade, por si só, é um risco muito maior de câncer de mama do que a própria terapêutica estrogênica. Né? Então, as coisas estão correlacionadas. É que nós, do ponto de vista médico, por compartimento, a gente divide. Mas a hora que pega uma pessoa como você, que correlaciona todas as coisas, dá uma visão muito simples e fácil para o médico. Então, queria te parabenizar pela essa belíssima apresentação. Obrigado. Última coisinha que eu queria comentar, que eu acabei esquecendo. Quando vocês pedem um exame, como é que a gente escreve no pedido para não dar problema? Densitometria do corpo inteiro, entre parênteses, composição corporal. Ou composição corporal por densitometria também serve, se vocês escreverem dessa maneira. Tá? Então, vale a densitometria de corpo inteiro, entre parênteses. Vai vir a composição corporal. Composição corporal. Tá? Se você for pedir coluna e fêmur, você escreve densitometria óssea, entre parênteses, coluna e fêmur. Mas são dois pedidos. São dois exames diferentes. Dois itens, né? O Sírio, se você pedir, ele manda tudo. Ele faz coluna, fêmur e o corpo inteiro. Ele manda tudo. Tá? Então, mas o certo, se a gente for fazer bonitinho, densitometria óssea, coluna e fêmur, densitometria do corpo inteiro, entre parênteses, composição corporal. Esse seria o jeito mais certo de pedir. Tá? Elza. Sérgio, parabéns. Eu tenho uma dúvida. Uso de creatina. Olha, a creatina, ela tem algumas evidências em sarcopenia. De tudo que foi usado, assim, o que a gente vê que tem algum dado positivo? Whey protein e creatina. HMB tem algum dado positivo também. Mas, de novo, né, usando em quantidades corretas, sem exageros, combinando com os exercícios. Tudo é potencializado. Eu também acho assim, se a pessoa tem uma boa nutrição, talvez nem precise disso. Né? Isso são artifícios quando o paciente não come direito também, né? E cuidado com esses que anunciam aí infelizmente está uma parafernália de coisas nas vivas mídias erradas aí, e assim, pessoal, antiéticas. Né? A gente vê muito também algumas publicações mostrando que a creatina ela aumenta a massa muscular, mas ela demacia a massa muscular, né? E a hora que ela para, rapidamente ela consegue desidratar-se. Então, eu acho que isso ela sozinha ela não é estratégia. Ela é combinada com as coisas. Acho ela que dá um falseamento, né? E muita proteína, às vezes, é lesivo para o rim. Também tem que tomar cuidado, né? Então, o quanto vai dar, também tem que... Muito bom. Então, por fim, assim, queria agradecer de coração o convite que o Nilson me fez. Um prazer enorme. Muito bom. Potencialmente, talvez foi... Muito então, bom. Comigo, Vamos convidá-lo estou à disposição. para a nossa jornada de ginecologia endócrina em maio, se Deus quiser. Obrigado, Muito obrigado, gente. parabéns.